Eu sou Eva Laís, sou terapeuta sistêmica e estou muito feliz, muito honrada pelo convite da Júlia para falar sobre trauma hoje para o Libera Libido. Muito bem, eu gosto muito da origem das palavras, para que a gente entenda melhor e para que a gente faça uma analogia. A palavra trauma tem origem no grego e significa ferida. Então, o trauma é algo que nos feriu, que nos machucou, que deixou marcas em nós. E esse trauma pode ser tanto físico quanto psicológico. Físico, quando nós sofremos um trauma por agressão, por exemplo. Quando nos batemos em algo e traumatizamos, nos machucamos. Ou o trauma pode ser psicológico. Quando ele é psicológico, essa ferida fica na nossa alma. Essa marca fica registrada na nossa alma. E isso muitas vezes, na maioria das vezes, nos paralisa diante da vida. Nos mostra, nos limita, não nos abre o campo das possibilidades. E em muitas situações nós não percebemos isso, porque como foi muito dolorido, esse trauma fica escondido. Fica escondido. Então, para que ele seja olhado, nós precisamos ser conduzidos amorosamente a esse movimento. E aos poucos ir descobrindo aonde é que está essa ferida e o que foi que nos feriu. Na psicogenealogia, nós estudamos a nossa árvore familiar. E na nossa árvore familiar, quando nós estudamos a nossa história, nós vamos aos poucos também descobrindo que existem muitos traumas sofridos pelos nossos antepassados. E esses traumas são chamados de transgeracionais. Por quê? Porque eles vêm passando de geração em geração. Então, muitas vezes, um trauma que eu sinto hoje, ou que me afeta no meu dia a dia, nas minhas escolhas e me limita, pode ser um trauma que tenha sido vivido por um antepassado meu. E quando eu conheço a minha história, eu consigo entrar em contato com isso. E no momento que vem a consciência, então eu posso liberar esse movimento de trauma. Por exemplo, se eu tenho algum trauma, um caso em que eu olhei, eu tratei uma moça que veio e ela tinha, a queixa dela era que quando ela era abraçada pelo namorado, quando o namorado chegava por trás dela e abraçava, ela se sentia muito incomodada e ela se sentia agredida por ele. E não tinha motivo para isso. Quando olhamos a árvore dela, quando olhamos a árvore familiar dela, vamos entender que a avó tinha passado por um abuso muito grande e esse abuso ficou registrado nas células dela. Porque você sabe que quando a nossa mãe está na barriga da nossa avó, nós já estamos lá com ela. Então toda essa memória veio junto. E quando ela se sentia abraçada, ela era remetida a essa memória do sistema dela. E então, com esse movimento de entrar em contato com esse trauma, com essa informação que a avó havia sofrido, isso amenizou nela esse sentimento, porque não era dela, era um trauma transgeracional. O trauma é um tema muito amplo, mas hoje eu deixo essa informação para vocês. Muito obrigada, muito grata pelo convite.